Paz e graça, povo de Deus, amém? Estamos aqui com mais um vídeo, né? E o tema de hoje é um homem em depressão, amém? É um tema de estudo bastante abrangente para os dias atuais, dias esses em que a depressão tem assolado diversas vidas, né? Temos visto aí, tanto no meio cristão como na parte ímpia do mundo, pessoas depressivas, né? Pessoas que estão traumatizadas. Então, nessa oportunidade, falando sobre um homem em depressão, quero que você preste bastante atenção, pois você vai entender o que causa, né, a depressão. E eu quero que você acompanhe comigo com a Bíblia aberta. Amém? Quero que você acompanhe comigo com sua Bíblia aberta. Como sempre eu recomendo aqui nos vídeos, mantenha sempre a Bíblia aberta. 1 Reis, capítulo 19, verso do 2 ao 8. Amém? Se você está em casa, tem a disponibilidade de pegar a sua Bíblia, pegue, amém? E vamos lá para o tema de hoje. 1 Reis, capítulo 19, verso do 2 ao 8. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O verso 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Betseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Seguindo, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu um ânimo à morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis então o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Seguindo, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta e come, porque muito comprido é o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Essa palavra que fala sobre Elias, ela nos leva a entender que até os homens de Deus, as mulheres de Deus, têm seus momentos de fraqueza interior. Tem seus momentos de fraqueza interior. Muitas vezes nós ficamos tão fascinados com os registros bíblicos sobre homens e mulheres de Deus que acabamos se esquecendo que eles também são seres humanos. Quantas histórias nós vemos por aí, né? De homens de Deus, mulheres de Deus, e a gente escuta a história deles e a gente fica assim: nossa, que maravilha, meu Senhor, que homem extraordinário, que mulher de Deus extraordinária. Mas a gente se esquece pelo outro lado que, além dessa disponibilidade desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, por trás dessa disponibilidade, dessa garra, existe um ser humano. Existe também um ser humano que às vezes se frustra, às vezes se sente decepcionado, que às vezes pensa em fugir, que às vezes pensa em sumir do mapa. Então nós passamos a olhar na Bíblia os relatos sobre os heróis da fé e nós chegamos em uma seguinte conclusão: Senhor, como é lindo o teu agir. Nós chegamos em uma conclusão: Senhor, como é lindo o teu agir,
como aqueles homens no passado foram usados para a tua glória, como aquelas mulheres foram usadas para a tua glória, mas a gente se esquece das decepções que eles passaram. Se esquecemos dos conflitos interiores que eles trilharam e que não contaram a ninguém. E que com certeza esses conflitos interiores, decepções, frustrações não estão registrados na Bíblia. Mas que com certeza eles passaram, pois eram homens que nem eu e você, seres humanos. E aqui nesse relato eu quero passar o Elias, um homem em depressão. Irmão, quem é que não conhece a história do Elias o Tesbita? Grande homem de Deus, um homem espiritual, um profeta de Deus usado, um servo de Deus que tinha uma profunda convicção espiritual diante de seu Deus e que orando a ele, ele responderia. Mas toda essa ousadia, toda essa garra deixou uma sobrecarga sobre a vida dele. E essa sobrecarga foi uma depressão. Essa sobrecarga levou esse profeta a ter o desejo de morrer. E eu quero falar aqui, no primeiro ponto, que Elias era um homem como qualquer outro. Elias era um homem como qualquer outro ser humano. Amém? Porém, um homem espiritual. Né? Porém, um homem espiritual. Diz assim, Elias era um homem espiritual. E vários fatos narrados nas Escrituras atestam essa verdade. Primeiramente, vemos Elias como um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus. Você vai ver na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, no finalzinho ele diz, ó Senhor, eu fiz tudo conforme a tua palavra. Todas as coisas que eu fiz foi conforme a sua palavra. Vamos ver o profeta envolvido com a vontade de Deus. Vamos ver aqui o profeta Elias, um homem espiritual envolvido com a vontade de Deus. Nós vamos ver isso. Mas vamos ver também que além dele estar envolvido com a palavra de Deus, ele também era um homem de oração. Por que não se lembrar daquele momento de 1 Reis, capítulo 18, versículo 40 ao 43, quando Acabe ele volta para sua casa para se alimentar, quem ficou lá no monte orando? Elias. Elias ele ficou lá no monte orando, irmão. Elias ficou lá no monte orando. Isso aí já nos mostra, irmão, o profundo contato da vida do profeta com oração e com a vontade de Deus. Elias era um homem espiritual, isso aí nós não podemos negar. Era um homem espiritual. Ele tinha vida de oração, né? E a vida de oração dele, irmão, trazia para com ele convicção de respostas vinda da parte do Deus a quem ele servia. Elias, aleluia, ele era um homem de conflitos. Era um homem de conflitos. Ele foi um homem tão ousado. Ele conseguiu enfrentar o rei. Ele conseguiu enfrentar o rei que estava idólatra. Ele chegou diante desse rei e disse, olha, vai haver seca aqui. Vai haver seca aqui neste lugar. Ele teve coragem. Foi um homem ousado de Deus. Foi um homem que teve, irmão, nos deu um exemplo de ousadia, né? Mas pelo outro lado, além dele ser um homem espiritual, Elias também era um homem sentimental. Nós olhamos para os heróis da fé, como eu falei no início do vídeo, e vemos eles apenas como os leões da fé, entre aspas. Mas se esquecemos que por trás desses leões da fé, dentro deles existe um cordeirinho. Um cordeirinho que quando vê algo bater com força, ele sente vontade de se esconder, sente vontade de fugir. E assim estava Elias. Ele por um lado era um homem espiritual, mas pelo outro lado era um homem também sentimental. E o lado sentimental de Elias, o nosso irmão Tiago vai dizer
que Elias era um homem sujeito, diz lá em Tiago capítulo 5, verso 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Note que ele vai dizer, era um homem sujeito às mesmas paixões. Ele era um homem sujeito, era um homem sentimental. Era um homem sentimental. Tiago diz 2 coisas importantes sobre Elias, que nós parecemos se esquecer. A primeira é que Elias era homem. Nós se esquecemos dessas coisas, irmão. Tiago ele deixa bem destacado aqui 2 coisas. Ele diz, primeiro, que Elias era um homem. Ele foi um gigante espiritual, mas era homem. Ele foi um gigante espiritual. Ele demonstrou total devoção à vontade de Deus. Ele mostrou total ousadia ao ir diante do rei e falar a palavra. Ele foi um homem voltado para a oração, mas contanto era um homem. Era um homem. Nós se esquecemos que Elias ele não era um super-homem. Ele era um homem. Ele era um homem, ele não era um anjo. Ele era um anjo. E em seguida, além dele dizer que ele era um homem, ele vai dizer também que Elias era um homem que possuía as mesmas paixões que nós. Isso aqui já vai nos mostrar que Elias não era apenas espiritual. Elias também era sentimental. Ele também se alegrava, mas também se entristecia. Talvez o que distingue Elias dos demais mortais é que ele não maquinava seus sentimentos. Ele não escondia seus sentimentos. O que diferencia Elias dos outros homens é isso. Que Elias, além de ser um homem espiritual, Elias também era um homem sentimental. E o que trazia a diferença de Elias talvez para com os demais profetas era isso. Era que Elias, ele não maquiava os seus sentimentos, ou seja, ele não demonstrava, ele estando triste, ele não queria encobrir aquela tristeza, colocando destampada em sua cara uma alegria falsa. Elias, ele colocava para fora o que sentia, pois Elias era um homem sentimental também, como eu e você. Ele tinha as mesmas inclinações carnais, ele tinha os mesmos desejos, e nós esquecemos disso. Nós olhamos para Elias apenas como um homem, um grande homem, um gigante na fé, e se esquecemos que Elias também era um homem sentimental, conforme as mesmas paixões que você pode enfrentar. E nós devemos entender esse primeiro ponto. Elias era um homem igual aos outros. Ele era um homem espiritual, mas também era um homem sentimental. E com isso nós aprendemos uma coisa. Elias era um profeta que colocava para fora o que ele sentia. Ele não encobria. Se ele estava triste, ele demonstrava sua tristeza. Com isso eu quero deixar um primeiro ponto. O que tem levado muitas pessoas hoje à depressão é justamente isso. Elas não colocam para fora o que elas estão sentindo. Elas não colocam para fora as suas decepções interiores. Elas não expõem para fora os seus traumas de infância. Elas não colocam para fora os seus traumas da vida secular. Elas sofrem por dentro. São decepcionadas e destruídas constantemente por dentro. E com isso, elas colocam um sorriso na face quando não há sorriso, quando na verdade é uma tristeza depressiva. E quantas pessoas hoje, tanto no meio cristão como no meio ímpio, estão vivendo assim? Uma vida onde os seus sentimentos de tristeza estão sendo maquiados por uma falsa alegria. A Bíblia diz em Provérbios que um coração alegre formoseia o rosto. Uma pessoa, quando ela está alegre, o seu rosto demonstra tamanha felicidade, demonstra tamanha tristeza se também ela passar. Você quer ver realmente qual é e como as pessoas estão? É só você descer em um lugar onde há uma aglomeração de pessoas. Por exemplo, descer em um centro num dia movimentado, num dia de promoção.
Você vai ver ali as pessoas correndo desesperadas em busca daquilo que está em promoção. E se você parar para notar, assim, com um olhar de discernimento, você vai ver que a maioria daquelas pessoas ali estão fingindo ter uma alegria. Você para conversar com elas 2, 3 minutos e você vai notar rapidamente que a tristeza bate no peito. Você vai notar rapidamente que a tristeza ali é o fator principal. Em 2 minutos de conversa com tal pessoa, você já vai perceber, irmão, a tristeza aguda que ela carrega no peito. Então, trazendo aqui, Elias, quero que você entenda primeiro essa parte. Elias era um homem espiritual, mas também era um homem sentimental. E o que diferenciava Elias dos demais era que Elias não maquiava os seus sentimentos de tristeza. Ele colocava para fora. Então, quero dizer para você, meu irmão. Não guarde tristeza. Se você precisar de desabafar, ore a Deus. Peça a Ele discernimento para a pessoa na qual você irá contar os seus sofrimentos. Você pode dizer: pastor, eu falo com Deus, as minhas tristezas eu falo com Deus. Sim, você fala com Deus, irmão. Você fala com Deus muito bem. Eu não descarto, você tem que falar com Deus, conta a Ele todas as suas tristezas. Mas na vida secular, existem momentos que nós precisamos falar também com o ser humano. Nós precisamos também dizer para o ser humano: só meu irmão, isso aqui eu quero levar para a área da pregação. Quantos pregadores, quantas pregadoras hoje estão frustradas? Pregam, fazem a vontade de Deus, mas por dentro estão destruídas, estão destruídos, estão decepcionados. Está mostrando uma falsa alegria para o povo que o ouve, mas para dentro de si a destruição interior está acabando com ele. A depressão está começando a arrancar a alegria de viver, a alegria de estar em Cristo. É por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, não tente maquiar a tristeza que você está passando. Não tente. Não tente maquiar. Se você está triste, meu irmão, fale com Deus: eu estou triste. Eu estou triste, estou profundamente triste, Senhor. Me mostre uma pessoa na qual eu possa dialogar com ela também. Um amigo, um irmão que nasce em tristeza. Um irmão que possa chorar comigo, que se alegre comigo. Devemos, irmão. Às vezes na nossa vida cristã, que nós temos que dialogar também com o irmão e dizer: olha, irmão, eu sou um fracasso. Está difícil encontrar isso hoje. Na sociedade egoísta na qual vivemos, onde tudo tem que dar certo, onde tudo deve ser perfeito, onde a tristeza não existe, há só alegria, há difícil em nossa geração entender essas coisas. Entender o quê? De que a vida não é feita somente de alegria. A vida também tem sempre uma pitada de tristeza, e que quando essa tristeza chega, irmão, ela fere. Ela fere. Então nós devemos, irmãos, seguir. É necessário os pregadores chegar para outros pregadores, colegas seus de confiança, e dizer: olha, meu amigo, eu estou pregando, mas a minha vida tá uma vida de tristeza, tá uma vida acabada. Eu estou sentindo que eu estou caindo num grau de depressão. Porque a depressão, ela é por graus. Ela não chega assim, pá, cheguei. Não, é por graus. É por graus. Eu comparo como um degrau. A depressão é como um degrau, ela há degraus. A cada passo que as coisas vai se agravando, você vai subindo um degrau a mais da depressão, até se agravar ao ponto de você querer morrer, que é o caso do nosso profeta aqui que nós vamos meditar agora. Elias, além de ser um homem espiritual, era um homem também sentimental. Agora vamos ver as causas do conflito de Elias. Irmão, Elias havia vencido uma batalha. Havia ocorrido ali um avivamento no monte. Por que você pode dizer: mas pastor, por que o senhor está dizendo avivamento? Por quê? A prova ali era o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Houve um avivamento, pois Deus respondeu com fogo a oração do seu filho, né? E imediatamente os falsos profetas foram mortos, né?
o avivamento que eu quero trazer nesse texto é a comprovação exata de que o Deus na qual Elias servia era o verdadeiro Deus. E o Deus das quais aqueles falsos profetas clamavam não era Deus. Então, após o avivamento, houve uma decepção. No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, narra a fantástica vitória que o profeta Elias obteve sobre os profetas de Baal. Como eu falei, Então, Elias, ele esperava uma resposta do povo. Ele esperava uma resposta a esse avivamento. Elias esperava uma resposta a esse tão grande avivamento, essa tão grande comprovação de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na qual Elias clamou a ele em oração, era verdadeiramente o Deus sobre Israel, sobre a casa de Israel, sobre aquele povo. Elias esperava uma notícia a esse avivamento. Mas, porém, nem a casa real, ou seja, nem Acabe e nem o povo se rendeu a essa tão grande veracidade de que o Deus de Israel era verdadeiramente o Deus. Isso aí trouxe decepções. Isso aí trouxe uma decepção para com o profeta, porque mesmo depois daquele tão grande e maravilhosa manifestação do poder de Deus, o povo ainda continuou endurecido. A casa real, ou seja, Acabe e sua esposa não deram um braço a torcer. Mesmo vendo ali aquela tão grande comprovação, não deram um braço a torcer. Então, vejamos que Elias aqui nesse momento, ele agora passa, mesmo depois dessa grande vitória, dessa grande conquista de resposta, nós vamos ver agora o profeta, aleluia, sentindo o medo. Nós vamos ver aqui que Jezabel, ela diz em 1 Reis, capítulo 19, verso 2, dizendo assim, Jezabel mandou dizer a Elias, em tom de ameaça, assim me faça os deuses, tanto outro, se decreto amanhã essas horas não puser a tua vida como um destes. Irmão, sabe aquele momento que parece que a vitória, ela havia se convertido em derrota? Irmão, parecia que essa tão grande vitória que o profeta havia conseguido tinha se convertido em uma derrota total. Elias, ele tinha ficado decepcionado, sim. Não com o seu Deus, mas com os príncipes do seu povo. Elias aqui, ele se sentiu totalmente decepcionado, irmão. Aquela grande vitória parece que tinha se tornado em derrota. E Elias tinha se decepcionado com os príncipes, ou seja, com a casa real, ou seja, com Acabe e Jezabel. Eles que ali no monte acataram aquela tão grande prova. Jezabel manda os profetas, Acabe vai também junto. Parece que aquela grande vitória havia se convertido em derrota total. E agora o profeta está decepcionado, não com Deus, mas com a casa real, com aqueles reis. Aleluia. E com isso vem a ameaça. Jezabel diz, olha, eu vou matar Elias. Eu vou acabar com a vida de Elias. A resposta do profeta foi o medo. Diante da ameaça de morte, diante da sentença de morte de Jezabel, a resposta do profeta foi essa, irmão. 1 Reis, capítulo 19, verso 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. E se foi, e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Diante da ameaça de morte, o profeta agora se vê com a única saída: escapar, fugir. Ele foge. Ele deixa tudo ali para trás, ele deixa até o seu moço, ou seja, o seu aluno ali, e corre para fugir. E o interessante, irmão, é que nós temos que entender, depois de uma tão grande vitória como aquela,
depois de uma tão grande prova como aquela ser realizada ali naquele monte, depois de aqueles homens, os falsos profetas, verem a comprovação, depois de aqueles sacerdotes de Baal verem a comprovação de que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é verdadeiramente o Deus de Israel, é o Deus soberano, mesmo depois dessa tão grande vitória, parece que tudo aquilo tinha sido em vão, entre aspas. Elias viu a rejeição vindo ainda, a oposição vindo da casa de Acabe, ele viu a ameaça vindo, ele se decepcionou com Acabe, com Jezabel, e a única solução que teve após a ameaça foi fugir. Existem momentos na vida do ser humano que ele pensa em fugir. Ele pensa em fugir para lugares onde não tenha família por perto, não tenha amigos por perto, em que só ele esteja. Em que só ele esteja com sua dor, em que só ele esteja com suas decepções, em que só ele esteja com suas angústias interiores. Assim estava Elias. Ele agora foge. Elias teve medo e fugiu. O homem que havia confrontado Acabe e os falsos profetas de Baal agora fugia temendo morrer pela mão de uma mulher. Não devemos esquecer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que é que eu quero dizer com isso, irmão? Os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. Não há dúvida que aqui os sentimentos falaram mais alto do que a fé. Grave bem isso que eu estou acabando de dizer para você. Os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. Não há dúvida aqui que os sentimentos de medo falaram mais alto do que a fé. Irmão, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, também passam por momentos de fraqueza. Também passam por momentos de decepções. Também passam por momentos de depressões. Aquele gigante na fé, Elias, que havia orado e Deus respondido com fogo, agora estava, aleluia, aqui com medo de uma ameaça de morte. E o interessante é que esse gigante na fé, Elias, ele agora mostra o seu momento de fraqueza. Sabe o que é que essa geração... Isso aqui, irmão, eu estou falando para crente. Sabe o que é que essa geração ela não consegue entender? É que eles pensam, a geração atual hoje pensa o seguinte: se eu mostrar minhas fraquezas, o que é que os pregadores vão pensar de mim? Se eu mostrar, imagine só, na mente de um pastor da época, de hoje. Peraí, se eu mostrar meu momento de fraqueza, se eu disser que eu estou fraco, se eu disser que eu já não tenho tanta fé mais, o que é que os pregadores vão pensar de mim? O que é que o rebanho vai pensar de mim? O que é que os pregadores têm enfrentado hoje? Os pregadores hoje, pela pressão do povo, eles têm que sempre permanecer em um status de vida espiritual alta, lá em cima. O que é que a nossa geração está hoje colocando sobre os ombros dos ministros de Cristo? É tanto elogio, é tanto você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus, é tanto elogio levado para os homens que têm também sentimentos carnais, que eles, por esses elogios, eles tentam sempre estar em um nível espiritual lá em cima. Quando na verdade tais homens também estão frustrados, também têm lutado contra os seus pecados, e às vezes essa luta não tem sido vitória, tem sido percas interiores, e que às vezes eles têm que maquiar para o povo que o ouve só uma espiritualidade lá em cima, quando na verdade está lá embaixo. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Com a história de Elias, mesmo após aquela grande vitória, é que os gigantes na fé também têm momentos de fraqueza. E aqui na história de Elias, o medo falou mais alto do que sua fé. Quando ele ouviu a ameaça de morte, ele fugiu. E eu volto a falar aquilo que eu falei no início. Elias era um profeta que não maquiava os seus sentimentos,
que não colocar, se ele estava triste, ele não colocava uma aparência de alegria, ele demonstrava, ele botava para fora. Os homens de Deus em nossa atualidade têm sofrido muito por conta disso. Eles só têm contado as suas vitórias, só têm contado seus momentos de conquistas, e eles não têm contado, não têm colocado para fora aquilo que tem matado eles por dentro, que são seus momentos de fraqueza, são seus momentos de decepções, são suas vontades de desistir, largar o ministério pastoral, largar, aleluia, a sua posição eclesiástica por conta da pressão, por conta do medo interior, por conta talvez da angústia ou até mesmo da depressão que você está passando. O problema da atualidade é que elas estão criando ministros e elas pensam que esses ministros devem ser super-homens, devem estar com a sua vida espiritual lá em cima, quando na verdade, por trás de uma posição eclesiástica, existe um homem que às vezes chora com medo de suas decepções serem reconhecidas pelo povo, de suas fraquezas interiores serem conhecidas pelos aqueles que o ouvem. E eu quero dizer aqui para você, meu irmão, quero dizer aqui para você com toda sinceridade, se você é um ministro de Cristo e você tem passado por isso, eu quero falar para você, não finja para você mesmo que você é um super-homem. Não finja para você mesmo que você é uma super-mulher. Só a vida espiritual lá em cima. Não. Isso não existe. Não existe essa de estar um nível espiritual só lá em cima. Tá. Não existe. Não existe. Existem momentos que você vai pregar que a sua vida espiritual vai estar lá embaixo. É necessário nós sermos verdadeiros. É necessário nós sermos verdadeiros. Até os gigantes na fé passam por momentos de tristeza. Vemos isso aqui na vida de Elias. O medo da morte falou mais alto do que sua fé. E com isso eu quero deixar bem claro para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. Não tenha medo de contar suas fraquezas. Não tenha medo de mostrar as suas fraquezas. Hoje nós estamos vivendo um momento de hipocrisia, irmão. As pessoas hoje são pastores e elas pensam, nossa, eu sou pastor, eu não posso errar em nada, eu não posso fazer nada, porque elas não vivem por temor a Deus, elas vivem por temor à língua do povo. E quando eu vivo por temor à língua do povo, eu me esqueço de viver uma vida por temor e reverência a Deus. É o que está acontecendo em nossa geração. Os crentes hoje não estão pecando publicamente com medo da língua do povo e não por conta do temor a Deus. A geração egoísta na qual nós estamos vivendo atualmente está levando os ministros de Cristo a chegarem nessa posição. E aqui estou mostrando a vida de um homem conhecido como gigante na fé, conhecido como Elias, mas que também passou pelos seus momentos de fraqueza. E o medo, a ameaça da morte falou mais alto do que sua fé e ele teve que fugir. Ele teve que fugir. A opção de Elias naquele momento foi fugir. Foi se esconder, foi escapar com vida, como diz o texto, 1 Reis 19:3. Ao que vendo ele se levantou para escapar com vida. E se foi e veio a Betseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias fugiu quando eles caiu no ouvido dele. Jezabel, Elias quer te matar por conta do que tu fizeste ali no monte com os falsos profetas de Baal. Ele disse, eu quero escapar, eu vou fugir. Eles fugiu para escapar com vida. Preservar sua vida. O medo falou mais alto. Eu quero dizer para você, ministro de Cristo, meu irmão em Cristo, que é pastor, ele está na posição eclesiástica, mas eu sei que por trás dessa posição eclesiástica existe um homem que chora. Existe um homem que às vezes luta contra a tentação e não consegue vencer. Quero falar com você, homem de Deus, mulher de Deus, minha irmã em Cristo, que carrega o título de mulher de Deus, de homem de Deus, mas que você sabe que as decepções que você tem tido com você mesmo. Você sabe a tristeza que você tem sentido de você mesmo. Pelo fato de você não conseguir atingir a meta que as pessoas colocaram para a sua vida. A meta de santidade,
plena, de estar sempre com a vida espiritual lá em cima. Eu quero dizer para você, meu irmão, seja realista. Não mostre para as pessoas somente essa falsa espiritualidade. É necessário também você mostrar as suas fraquezas, para elas terem em mente que quem está ali transmitindo para elas não é um super-homem, mas é um ser humano que tem falhas e que às vezes sofre decepções, e essas decepções levam a tomar atitudes inadequadas. Vemos isso aqui na vida de Elias. Eu sei que isso aqui para a mente de alguns pode bater forte e dizer: isso é loucura que você está falando aí, mas medite, é a pura realidade. Bom, parando aqui no ponto, os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. Não há dúvida que aqui os sentimentos falaram mais alto do que a fé. Mas enfim, qual foi a consequência? Agora vamos entrar. Qual foi a consequência dos conflitos de Elias? Primeiro, a fuga e o isolamento. Primeiro, ele foge para escapar com vida, como diz em 1 Reis 19:3. Segundo, essas são as consequências dos conflitos de Elias. Qual? Fuga e isolamento. Nós vamos ver que o homem de Deus havia enfrentado situações tão adversas, agora se vê impotente diante das ameaças de uma rainha pagã. Ele se viu sem escapatória diante dessa nova situação e temeu por sua vida. Humanamente falando, era ficar e morrer. Devemos observar que o Senhor não recriminou Elias por isso, mas também não teve por fazê-lo. Ou seja, Elias ele poderia ficar ali e morrer, né? Nós aqui de fora da situação, podemos dizer: rapaz, por que Elias não ficou ali e não morreu? Por que ele não enfrentou Acabe no palácio, dizendo que não ia chover e tal, por 3 anos e 6 meses? Nós aqui do lado de fora, para nós que estamos do lado de fora, é fácil, irmão. Sempre é fácil observar a vida daquele, né, quando você está de fora da situação. Difícil é você vivenciar a situação e olhar você mesmo e dizer: nossa, quanto eu estou destruído, quanto eu estou arrasado. Nós olhando de fora podemos dizer: uma simples ameaça para um homem que tinha obtido uma grande vitória ali através da sua oração a Deus, e Deus mostrando sua grandeza ali naquele momento do monte, parecia até incomum. Mas nós devemos entender uma coisa. E essa coisa que eu quero lhe falar é um ponto fundamental. As pessoas que estão enfrentando depressão, às vezes elas são julgadas de uma forma cruel. Por quê? Às vezes a depressão é tido como sinal de covardia, é tido como sinal de outros lados, posso dizer assim, entre aspas, de safadeza. Isso é safadeza, rapaz, tá trazendo sentimento um pouco, mas só uma pessoa que está passando por depressão sabe o trauma perturbador que ela enfrenta constantemente. Quem está de fora pensa: rapaz, por que essa pessoa está se isolando tanto? Só quer viver dentro do quarto, só quer viver angustiado. Lembre-se que as consequências dos conflitos de Elias foi esse: fugir e se isolar. Então, se você vê uma pessoa que tinha uma vida comum, estava sempre ao lado das pessoas, estava sempre vivenciando, conversando com as pessoas, e agora está se isolando, está se prendendo, por exemplo, fica preso dentro do quarto, não come, não toma banho, não fala com ninguém, tem medo de tudo, só quer ficar no escuro. Essa pessoa está passando por depressão. Essa pessoa está sendo oprimida. Ela precisa de ajuda. Nesse momento, ela precisa de ajuda. Não precisa que alguém julgue ou diga que é safadeza ou momentos disso, daquilo. Não. Precisa de ajuda. Por outro lado, Elias apenas fugiu. Ele também se isolou. Nós vamos ver isso aí. Opa, caiu aqui o celular. Nós vamos ver isso aí em 1 Reis,
capítulo de número 19. Deixa eu botar aqui no capítulo 19, versículo 4. Olha só, 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Uma coisa interessante que nós vemos aqui é que essa é a marca de uma pessoa deprimida. Qual é? Você pode dizer, pastor, qual é a marca de uma pessoa deprimida? Primeiro, a marca de uma pessoa deprimida é buscar isolamento. E com isso eu quero dizer, irmão, nós somos seres humanos sociais. Quando você vê um ser humano longe do convívio social, da sociedade, entre conversa, diálogo, em que só quer viver preso, essa aí é uma das consequências da depressão, isolamento. Elias, o homem de Deus, eu quero que você marque cada ponto principal desse. Os conflitos de Elias geraram duas coisas: fuga e isolamento. Você vai ver aqui que Elias ele estava sentindo aqui a autopiedade. O que é autopiedade? Tá aqui, eu coloquei aqui no dicionário. Autopiedade quer dizer piedade de si mesmo, especialmente sobre a forma de autocompadecência em relação a problemas desgostosos ou pessoais. Então o que é que Elias estava tendo aqui? Ele estava se autopiedando, ou seja, quando ele disse aqui, vou ler novamente. Quando ele disse aqui em 1 Reis 19:4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha agora aqui o que é a autopiedade. Basta, toma pois agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Autopiedade, ou seja, ela estava sofrendo, ela estava se auto-machucando por conta dos seus problemas interiores. Por conta dos seus problemas interiores. Isso é autopiedade. Você dizer, Senhor, eu não sou melhor disso, daquilo, Senhor. Tira a minha vida. Oh, Senhor, eu já vivi tanto. Eu estou sofrendo tanto. Senhor, porque o Senhor me deixou nesse mundo? Senhor, porque o Senhor está me deixando sofrer assim? Senhor, tira a minha vida. Sintomas da depressão. Primeiro, quando uma pessoa ela passa a ter medo de tudo e de todos. Segundo, quando ela busca isolamento. Terceiro, quando ela passa a se autopiedar, até aquele desejo, eu não sou melhor do que isso, Senhor, porque ainda eu estou no mundo, porque o Senhor não me mata, porque o Senhor não tira a minha vida, eu quero... Entenda uma coisa, vemos também outro fator interessante, é que Elias, eu quero que você entenda, irmão, eu gosto de explicar e quero também ter a certeza de que quem está me ouvindo está entendendo o que eu estou falando. É que Elias, essas foram as consequências do conflito que ele teve lá no monte com os 450 profetas de Baal. Quando Deus ele responde com fogo, e ali é comprovado que Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o verdadeiro Deus. A partir daquele momento, Elias ele ora e Deus manda a chuva. A partir daquele momento, Jezabel ameaça Elias de morte. A partir desse momento, o profeta foge. O gigante na fé tem sua fraqueza, e o medo de morrer falou mais alto do que a fé dele. Quando ele foge, os sentimentos, o conflito, como posso dizer, a consequência desses conflitos foram, quero que você grave, primeiro, fuga, isolamento, autopiedade e agora desejo de morrer, né? Desejo de morrer, que já falamos. E agora, irmão, vamos ver o profeta, ele sentindo aqui, como é que eu posso dizer? Anipatia, né? Anapatência, que é ausência de apetite, né? Vamos ver aqui agora. Então, meu irmão, nós vamos ver que isso tudo era sintomas de depressão. Sintomas de depressão, né? Então, eu quero ler aqui. Vemos ainda as marcas do comportamento depressivo do profeta.
na sua atitude de autopiedade, é um termo sinônimo para autocomiseração, cunhado pelos psicólogos. Então os psicólogos eles dizem que esse sentimento de autopiedade, né, é um sentimento que corrói a pessoa por dentro, né, que faz com que ela sinta-se tão deprimida, tão angustiada com sua situação presente, tão como é que eu posso dizer, tão desgostosa com as coisas que está chegando na vida dela, que ela só sente vontade de partir. Senhor, não dá para viver mais. Não dá para viver mais, Senhor. Se for para viver assim, tira logo minha vida. Elias estava vivendo isso, irmão. Elias estava vivendo isso. Então, Elias achava que somente ele ficaria ali como servo de Deus. Foi o que ele pensou, né? 1 Reis, capítulo 19, verso 10, ele diz: Senhor, somente eu fiquei como profeta. Ele pensava na mente dele: Senhor, só tem eu agora. Só tem eu agora de profeta, Senhor. Eu sou o último. Olha aí. Ele achava ainda que todos haviam se apostatado e abandonados da fé. Não havia mais fiéis, somente ele. Com o texto deixa bem claro isso, era ver a realidade de forma distorcida. Então Elias ele tinha tomado para si o seguinte pensamento: nossa, Jezabel quer me matar, eu agora vou fugir. E fugindo, se isolou, pediu para morrer, estava se autopiedando-se, né? Trazendo sentimento de tristeza, angústia, aquele negócio todo. E ele pensava: agora que só eu fiquei, né? Agora que só eu fiquei, todos se desviaram, todos se apostataram da fé ao Deus de Israel, somente eu fiquei. Então, esse sofrimento de Elias gerou para ele um pensamento distorcido. Qual o pensamento distorcido? De que somente ele ficara como profeta de Deus, como somente ele permanecesse fiel a Deus. Então, o momento de trauma de Elias gerou dentro dele esse pensamento. E eu quero dizer nessa tarde para você, eu não sei se já é de tarde, não estou com o relógio aqui, o relógio está para lá para dentro, mas se for tarde, amém. Quero dizer para você aqui nessa tarde, se você está passando por esses momentos de depressão, isso aqui é um sintoma. Isso é um sintoma. Qual? Você distorcer a realidade atual. Ou seja, você está vivenciando situações e para sua mente a situação ela pode até estar boa, mas dentro de sua mente você já distorceu a situação presente. Ou seja, o que é bom você vê mal. O que é verdade você vê mentira. Elias, o trauma de Elias causou para dentro dele esse sentimento. Ele pensara que agora somente ele ficara como um profeta fiel a Deus. Somente ele ficara como um servo de Deus todo. Mas Deus provou para ele que Deus ainda tinha mais servos fiéis. Veja aí, quero que você acompanhe comigo. Eu sempre digo, o importante você acompanhar os vídeos que eu gravo é você estar com a Bíblia aberta. Isso é importante. Vamos lá? 1 Reis 19, 18. Deus ele mostra para Elias, né? 19, 18. O que é que diz? Também concevei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então com isso aqui nós vamos entender o quê? Deus ele mostra para Elias que aquela situação que ele havia trazido para a mente dele de que ele estava só, que ele era o único fiel, era uma situação errada, que havia sido evoluída na mente dele por conta da ameaça de morte e do trauma que essa ameaça trouxe para a vida dele. Então Deus mostrou para o profeta que ele não estava só, né? Então vamos ver aqui, mas Elias foi mais além. Agora ele queria morrer, né? Ele perdeu o ânimo de viver. Ele perdeu o ânimo de servir, ele perdeu o ânimo de profetizar, ele perdeu o ânimo de pregar a palavra de Deus, ele perdeu o ânimo. E eu quero dizer para você nessa oportunidade, se você, meu irmão,
já perdeu o ânimo de louvar ao Senhor, já perdeu o ânimo de pregar, já perdeu o ânimo de estudar as Escrituras, já perdeu o ânimo de estar na casa de Deus, na reunião, casa de Deus somos nós, digo assim, na constituição denominacional, onde os irmãos se reúnem. Se você já perdeu o gosto de estar lá, se você, aleluia, quer ficar isolado, se você só pede para morrer, dizendo que não há solução para a sua vida, se você já vê o contexto de sua vida totalmente distorcido de uma forma que não há mais saída, se você, aleluia, vive somente isolado com medo de tudo e de todos, eu quero dizer para você, é necessário você reagir. É necessário você reagir. Urgentemente. Urgentemente. Cristo, ele é a libertação. Elias, ele pediu, irmão, para morrer. Ele perdeu o ânimo de viver. Quando ele perdeu o ânimo de viver, estava simplesmente dizendo: eu perdi o ânimo, Senhor, de profetizar. Eu perdi o ânimo, Senhor, de pregar a tua palavra. Eu perdi o ânimo de te servir. Agora eu quero que o Senhor me mate. Ele pediu para morrer. Ele disse: eu não sou melhor do que meus pais. Ou seja, quando ele falou de pais ali, ele estava falando: eu não sou melhor do que os outros profetas. Eu não sou melhor do que os outros líderes. Tira-me. Acaba-me comigo aqui nesse momento. Tira minha vida. E nós entendemos aqui nesse contexto que quando o profeta ele pede para morrer, ele aqui já estava em um grau de depressão alto. E o interessante, anotei, os psicólogos observam que este é o sintoma de uma pessoa com depressão profunda. Ela perde o encanto pela vida. Elias, portanto, precisava urgentemente de ajuda do Senhor. Então os psicólogos, eles entendem que uma pessoa, quando ela pede para morrer, pensando que não há mais solução para a sua vida, quando ela pede para morrer, ela já está em um grau de depressão profundo. Por quê? Ela já perdeu o encanto pela vida, ou seja, ela já não se encanta mais pela vida, ela já não tem mais vontade de viver, ela já não tem mais uma motivação para seguir em frente. Eu quero dizer aqui para você, meu irmão, aquilo que eu falei há minutos atrás, os gigantes da fé também têm suas fraquezas. O medo de morrer falou mais alto do que a fé do profeta Elias. E o profeta Elias agora estava aqui depressivo. E a psicologia, ela prova isso aqui, que a ausência do desejo de viver, a ausência do encanto pela vida é o grau de depressão profunda. E por incrível que pareça, existem cristãos que já perderam o ânimo de viver. Uma coisa é você desejar partir e estar com Cristo, assim como Paulo desejou. Esse é o desejo natural que todo cristão tem, não confunda. Todo cristão tem um desejo de partir e estar com Cristo. Esse é o desejo que nossa alma anela, de voltar para o eterno lar. Esse é o desejo. Mas outra coisa é você perder o anelo pela vida aqui e dizer: não, minha vida não tem mais jeito, não há mais solução, nem Deus deu solução para a minha vida, e você desejar a morte, viver uma vida obcecada pela morte. É esse tipo de desejo que a depressão ela abraça e diz: eu cheguei para aprisionar. E muitas pessoas estão vivendo aprisionadas por esse desejo, essa ausência de desejo pela vida, esse encanto pela vida. Então esse é o grau que mostra, esse é o ponto que mostra o grau de depressão aguda que uma pessoa está vivendo. E hoje em nossos dias nós estamos sendo, posso dizer assim, nós estamos como uma plateia vendo aqueles depressivos pularem de pontes, se jogar em frente de carro, colocar uma corda na linha de casa e pular, tomar veneno, cortar os seus pulsos. Então aquela coisa, hoje a atualidade ela está sendo vencida pela depressão. Jovens depressivos, senhoras, mães de filhos depressivos, pais depressivos, que não tem diálogo, que não conta as suas fraquezas, que não conta os seus momentos de medo,
que tentam vencer só. E eu quero dizer para você, meu irmão, se você é um cristão, se você é uma pessoa que está me ouvindo aqui, está vivendo momentos de depressão, eu quero dizer para você, não carregue isso só não. Desabafe, meu irmão, conte seus momentos de fraqueza, conte suas dores para alguém, ore a Deus primeiramente e peça para Ele lhe mostrar uma pessoa, um crente, um cristão em Cristo, que verdadeiramente possa ouvir e que ao mesmo tempo tenha de como lhe mostrar no livro santo, sagrado, no livro inerrante, uma saída para esse caos que você está vivendo. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, estou sendo bem claro. Não tenha medo de contar suas fraquezas interiores. Não permita que essa oposição das pessoas sempre dizem: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Não permita que isso chegue até aqui e faça com que você pense que sempre o seu nível de espiritualidade deve estar lá em cima. Não. Se você viver pela pressão do povo, você não vai viver uma vida de temor a Deus. Você vai viver uma vida de temor à língua do povo. Isso é o que tem derrubado muitos homens de Deus hoje. Eles não têm vivido por temor a Deus, têm vivido pelo temor do povo. Ah, se eu fizer isso, o povo vai falar isso. Se eu fizer aquilo, o povo vai falar isso. Se eu contar minhas fraquezas, o que é que o povo vai me dizer? Eu não estou nem aí. Estou nem aí. Deus, Ele sabe minhas fraquezas. Os olhares humanos não sabem. Deus, Ele conhece tuas fraquezas. Os olhares humanos não sabem tuas fraquezas. Mas Deus, Ele sabe. Então não seja hipócrita. Não queira mostrar para o povo a sua espiritualidade, entre aspas, e você sabendo que dentro de você está deprimido. Você está sendo derrotado pelos seus desejos. Elias agora ele estava precisando de um socorro do Senhor. Ah, irmão, o profeta agora ele estava precisando urgentemente de um socorro do Senhor. E Deus ele não deixa o profeta dele assim. Vejamos agora aqui a provisão física. A provisão física para a vida de Elias. O socorro do Senhor chegou até o profeta na forma da provisão física material. Você vai ver lá que deixa eu ver aqui o versículo, capítulo 19, verso 5, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Os psicólogos, está aqui anotado, os psicólogos veem aqui um dos sintomas da depressão de Elias, a inapetência. Essa inapetência significa ausência de apetite, né? Ou alterações dos hábitos de se alimentar. Nesse estado, a pessoa pode não querer comer, como também não possui um apetite exagerado. Ambos os casos é necessário o auxílio de terceiros. No caso do profeta, o anjo do Senhor é quem o auxilia e providencia-lhe o alimento. O que é que ocorre? Os psicólogos eles dizem que a anepetência é a ausência do apetite. Ou seja, Elias aqui ele só queria o quê? Dormir. Só queria dormir. É um dos traumas da depressão. Ausência de fome. A pessoa logo só é levada pelo hábito de dormir, pois ela pensa que dormindo aliviará mais os seus traumas interiores, e não é a solução. Fechar os olhos não é a solução. A solução é abrir os olhos, enxergar a realidade e pedir ajuda ao Senhor. Essa é a solução. E Elias aqui, você vai ver que a ausência de fome na vida do profeta está clara nas Escrituras. E Deus envia um anjo para suprir a necessidade física alimentar do profeta, né? O anjo chega e diz: olha aí, se alimenta, tu estás precisando de alimento.
né? Então ele precisava alimentar-se. E Deus fez com que isso fosse providenciado. O capítulo 19, versículo 6 diz assim: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, né, sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e tornou a deitar-se. Olha aqui. Novamente você vai ver aqui no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 6, que ele come e dorme. É a consequência de uma pessoa depressiva. Olhe hoje isso aqui que eu estou lhe dizendo e examine a atualidade. Uma pessoa depressiva, ela toma banho quando as pessoas forçam, ou quando ela mesmo sente o cheiro grave que está, né? E ela reage e toma um banho. Geralmente é uma pessoa que come e dorme, se levanta para comer e após cai logo na cama para dormir, né? Então isso aí é os sintomas da depressão. Então Elias era um homem depressivo. E olhe, se você prestou atenção no que eu venho lhe passando nesse vídeo desde o início, você vai ver que eu estou trazendo detalhes do início ao fim de como foi que se agravou esse estado. E tudo começou pela ameaça de morte, né? Então você vai ver aqui que Elias, ele precisava urgentemente de uma ajuda do Senhor. E o Senhor ajudou. Tanto ajudou ele na provisão física, alimentar, como ajudou ele na provisão espiritual. Você vai ver, irmão, que o próprio Deus ele vai ter com Elias. O próprio Deus ele vai ter com Elias. Olha só. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo do 11 adiante. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, desperdiçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Olha aí. O profeta estava numa caverna. Ou seja, um lugar de isolamento, escuro, longe da luz do sol, longe de qualquer claridade. Isso aqui, irmão, mostra o grau depressivo de uma pessoa. Isso aqui, a caverna de hoje, para os Elias, entre aspas, depressivos de nossa geração, é um quarto fechado, sem luz. Isso aí fica só uma dica. Mas vamos lá. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Você vê aqui o desabafo do profeta. Vê o desabafo do profeta depressivo. Isso aqui, irmão, mostra, quando você vai falar com uma pessoa que ela está depressiva, ela traz logo essa lapada. Porque eu estou passando por isso, por aquilo, e começa. De uma carreira só, ela descarrega tudo que ela está sentindo. E a pessoa que ouve recebe aquela pancada. Pô, nossa, rapaz, que é isso, né? Então vamos lá. Disse-lhe o Senhor: vai, olha a ordem do Senhor, vai, volta a teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Ageu, filho de Nissim, ungirá sobre sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Geu matará. Quem escapar da espada de Geu, Eliseu o matará. Também, olha o que é que Deus diz, olha a consolação de Deus para o profeta. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Nós vamos ver em a provisão física, né? Vamos ver a provisão física. 1 Reis 19, versículo do 5.
Vamos ver a provisão física. Vamos ver agora a provisão espiritual, né? 1 Reis 19, verso do 11 ao versículo que nós lemos, ao 18, a provisão espiritual. Por quê? Aqui nesse momento, Deus ele reanima o seu profeta que estava caído, né? Depressivo. E o interessante é que no versículo 20, Elias já dá partida, né? Já dá partida, veja só. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele e estava com 2 sécimas. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então você vê que agora o profeta, mesmo superando a sua fase depressiva, ele obedece a Deus e vai. Então quero dizer para você, meu irmão, acabamos de observar que os homens de Deus também têm os seus conflitos. Mostrei para você aqui Elias, um homem de Deus, um servo do Senhor, um profeta escolhido que passou por esse momento. Então devemos entender que os homens de Deus também têm seus conflitos, também padecem de males comuns e até males mortais. Então que nós possamos orar pelos homens de Deus, possamos orar pelas mulheres de Deus, pelos servos do Senhor e de certa forma buscar ajuda em Deus, né? Como eu falei no início do vídeo, não tenhamos medo de contar nossas fraquezas, nossas decepções. Pelo contrário, que nós sejamos realistas, né? Nós sejamos realistas. Amém? Que Deus vos ajude. Peço a você que compartilhe esse vídeo, né? Outras pessoas precisam ouvir. E até a próxima, se assim nosso bom Deus nos permitir.